Oi pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Paula Lins, eu sou fonoaudióloga, terapeuta DIR Floor Time aqui no Rio de Janeiro, criadora e idealizadora da Interagindo Espaço do Desenvolvimento e também do Programa de Orientação Familiar For Play. Hoje é o dia 2 de abril, um dia mundialmente conhecido como o Dia pela Conscientização do Autismo. E geralmente nesse dia as pessoas vestem azul, dessa vez esse ano eu decidi não me vestir de azul, para, enfim, conscientizar, para todo mundo celebrar esse dia. Existem pessoas que são contra esse termo, inclusive, de celebração, enfim. Esse ano eu decidi fazer um vídeo um pouco diferente e eu decidi falar um pouco mais sobre a visão do autista sobre o dia que seria a conscientização do autismo. Então, nada mais justo do que falar um pouco sobre como eles se sentem em relação a esse dia. Então, para quem ainda não sabe, o transtorno do espectro autista é uma desordem no neurodesenvolvimento, mas não é uma doença. É uma forma que o cérebro desenvolve que é de uma maneira diferente. Então, você vai ter pessoas dentro do espectro autista diferentes, de maneiras inúmeras. Você vai ter um autista que vai ser mais visual, um autista que vai ser mais auditivo, um autista que não vai ser verbal, um autista que vai ser muito verbal, vai falar pra caramba. Então, o autismo, ele é infinito. Então, muitos autistas já há algum tempo, e no Brasil, se eu não me engano, do ano passado, começou a ficar mais forte esse movimento. Muitos autistas estão falando a respeito até mesmo dos símbolos que envolvem esse Dia Mundial de Conscientização pelo Autismo, como, por exemplo, o lacinho azul ou o quebra-cabeça, como se estivesse faltando uma parte, como se eles fossem pessoas que estão faltando algo. O azul, que representa, foi criado também pelo Instituto, pela organização Autism Speaks nos Estados Unidos. Então, esse azul que representa uma maioria de autistas sendo meninos, quando na verdade a gente até sabe que é verdade, existem sim muitos meninos acometidos com autismo, mas não é só de meninos. Então existe uma diversidade aí, existem muitas mulheres, muitas meninas também autistas, que nascem autistas. E também em relação a até mesmo a própria ONG Autism Speaks, em relação a essa questão do acender a luz azul, envolvem questões políticas, envolvem várias questões, inclusive dentro do meio autista, falando sobre como é essa divisão das verbas, né? Como que essa ONG de fato abraça o autismo, sendo que a maior parte do dinheiro que eles arrecadam não é direcionado para pesquisas ou para apoios familiares, e sim para mais marketing. Então, eu já há algum tempo já venho falando e postando a respeito disso, de não defender, não postar mais esse lacinho, ou o quebra-cabeça, ou a ideia do autismo azul, ou até mesmo a ideia de que autismo seja doença. Na verdade, eu, como já me apresentei no começo, eu trabalho com o modelo DIR Floor Time e a gente já olha muito a individualidade do sujeito. Então, a gente já enxerga essa neurodiversidade de uma outra maneira, né, que não é de uma maneira capacitista, não é de uma maneira patologizante. Então, pra gente, dentro do DIR, já é um pouquinho mais fácil de enxergar isso. Apesar de entender que a desordem, né, do espectro do autismo, ela vem, sim, com alguns impactos no desenvolvimento social, no desenvolvimento comunicativo. Isso vai trazer algumas questões também voltadas para comportamentos que, na verdade, são fruto de um sistema sensorial desorganizado. Então, a maioria dos autistas tem um transtorno do processamento sensorial associado ao quadro, o que vai trazer algum estilo de rotina, mas não em todos, mas em sua grande maioria, um estilo de rotina um pouco estereotipado, um pouco padronizado. Cada um vai ter a sua necessidade mais peculiar. E agora eu queria trazer um pouco da fala que vem um pouco de quem eu sou, Paula, né? Então, é muito fácil para mim compreender esse olhar dos autistas sobre esse dia
que é um dia onde o mundo inteiro se veste de azul, um monte de profissional fala a respeito deles e que, na verdade, poucas pessoas param para ouvir sobre o que eles de fato pensam sobre isso. Agora, eu queria trazer um pouco da visão sobre mim, sobre quem eu sou. Então, para quem não sabe, eu tenho transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH, o conhecido TDAH ou a hiperatividade, e também descalculia, que são as inabilidades nas áreas matemáticas. Para mim é muito fácil compreender como eles se sentem. Como que eles se sentem vendo as pessoas falando sobre eles sem saber como eles se sentem de fato, sem viver o autismo por dentro. Então eu me imagino na pele deles e consigo visualizar o porquê que muitos acabam não aderindo a esse dia 2 de abril. Então a minha grande mensagem para esse dia hoje, para quem é pai, para quem é profissional, para quem é apenas uma pessoa parte da sociedade, mas que não tem ainda um contato com pessoas que nasceram com essas desordens no neurodesenvolvimento, como, por exemplo, hoje a gente está falando sobre o autismo, mas também existe o TDAH, existe a dislexia, existem várias outras desordens no neurodesenvolvimento. Então, o que eu queria dizer para vocês é que, independente do funcionamento neurológico dessas pessoas serem diferentes da média da população, essas pessoas, nós, neurodivergentes, neurodiversos, nós temos o nosso potencial, nós temos a nossa criatividade, nós podemos contribuir muito em sociedade. Então, o meu alerta para esse dia 2 de abril, a minha conscientização a respeito desse dia 2 de abril, nesse ano de 2020, é a respeito dessa apreciação, dessa aceitação em relação à diferença. E dizer que a diferença é aquilo que faz o mundo ser mais rico, ter mais pluralidade, a gente conseguir ter mais criatividade, muitas pessoas podendo colaborar para esse mundo desenvolver de N maneiras. Então, o jeito que eu enxergo o mundo não é igual ao jeito que você enxerga, e não é igual ao jeito que um autista enxerga, e também não vai ser igual ao que um outro autista enxerga. E essa forma diferente de enxergar o mundo é o que faz esse mundo ser tão bonito. O que está faltando mais no mundo é justamente as pessoas aceitarem essas diferenças e saberem conviver com elas. Então, inclusão, gente, não é apenas colocar um autista, um TDAH, um disléxico dentro de uma sala de aula e achar que ele tem que se virar para acompanhar a turma. Mas é trazer políticas e propostas adequadas para o desenvolvimento, para o aproveitamento do potencial dessas pessoas. Claro que, assim como eu tenho TDAH, uma pessoa autista, uma pessoa com dislexia, enfim, até mesmo vocês considerados neurotípicos, que seriam os ditos normais, todo mundo tem áreas na vida para se desenvolver. E a gente não está abrindo mão disso, a gente não está dizendo que isso não seja importante. Se eu pudesse tirar apenas as coisas ruins que eu tenho, como TDAH, como, por exemplo, a desatenção em alguns momentos e a superatenção em outros, a minha supermotivação que de repente também pode ir embora pelo ralo da mesma maneira como ela veio, se eu pudesse apenas ficar com as coisas boas que eu tenho do TDAH, eu ficaria, mesmo se alguém falasse, eu tenho uma cura pro TDAH, eu não iria querer. Porque eu gosto de quem eu sou. Ser TDAH é parte de quem eu sou também. Então, tirar o TDAH é tirar um pouco de quem eu sou. Então, nesse dia 2 de abril, eu venho dizer isso para vocês. E venho trazer um pouco disso que vários autistas adultos que estão aí verbais, falando, escrevendo livros, estão dizendo para a sociedade e poucas pessoas escutam. Acabam escutando mais os especialistas do que eles próprios. Então, nesse dia 2 de abril, o que eu gostaria de trazer de mensagem é isso. Vamos respeitar as diferenças, vamos trabalhar sim para desenvolver aquilo que a gente precisa para ser melhor ainda do que a gente já é. Mas vamos respeitar essas diferenças e enxergar de uma maneira bonita também essa diversidade. Não de uma maneira romântica, não é isso, mas enxergando o potencial que cada um tem por dentro. E
com certeza, com as estratégias, as terapias, o cuidado, o acesso à informação, ao tratamento, à educação adequada, esses meninos, essas meninas, essas mulheres, esses homens autistas, eles podem sim colaborar e muito na sociedade e trazer também pra gente muita coisa bacana, pra gente também ter uma qualidade de vida melhor. Um beijo pra todo mundo, obrigada por ter me assistido até agora. E eu espero de coração que essa mensagem alcance muitas vidas e que impacte de maneira super positiva essa comunidade autista que eu aprendi a amar e a respeitar e que já venho trabalhando há mais de 14 anos. Muito obrigada!